Revolução Mexicana, 1910, 1920. Falar sobre a Revolução Mexicana é uma forma da gente começar a pensar como no começo do século XX nós tivemos na América Latina e no Brasil uma série de experiências de governos de exceção, de governos que rompiam com as liberdades democráticas. Falar da Revolução Mexicana é pensar como o Brasil, de certa maneira, se encaixava numa série de outros contextos que estavam ocorrendo na América Latina ao mesmo tempo, né? Mas é também uma forma da gente pensar como existe um conflito muito tensionado entre grupos sociais que têm interesses diferentes na sociedade, né? Que têm interesses diferentes, os grupos mais ricos em manter as suas riquezas, os grupos menos abastados em lutar principalmente pela dignidade, principalmente por uma vida mais digna, né? Então é sobre isso que essa aula vai tratar. Então, quando falamos da Revolução Mexicana, a gente está falando principalmente de um momento em que o México, né, as populações mexicanas, elas começam a questionar a construção da desigualdade social. Basicamente, o México ele se torna independente em 1871. Né? Ele vai passar a ser governado principalmente pela burguesia mexicana, ou seja, pelo grupo mais rico que vivia no México. As terras, anteriormente a esse período, haviam terras públicas, né? Terras que podiam ser cultivadas tanto por camponeses quanto pelos povos indígenas, né? Essas terras aos poucos elas passaram a se tornar terras privadas, principalmente porque começava a ser do interesse dessa burguesia, desse grupo mais rico, se apropriar dessas terras, ou seja, se utilizar dessas terras. E é essa questão que vai fazer com que esses camponeses e esses indígenas, eles passem a se tornar mão de obra barata e eles começam a cultivar essas terras que antes eram públicas e que agora são terras privadas, que pertencem a um grande fazendeiro. Então, o México basicamente ele foi governado por esse sujeito que é o Porfírio Díaz. O Porfírio Díaz governou de 1876 até 1911, né? Então, se você olhar assim bem, são mais de 30 anos. Basicamente, o Porfírio Díaz ele direcionou toda a sua atuação para que empresas internacionais entrassem no México e explorassem essas populações mais pobres. Então ele basicamente vai começar a utilizar o Estado para atender a necessidade das classes mais ricas, enquanto as populações mais pobres padeciam na miséria. Esse é o momento, inclusive, que você vai ter um aumento muito grande das desigualdades sociais, no cenário mexicano. Então, basicamente, ele vai modernizar os transportes, vai modernizar as comunicações. Esses dois fatores serão transformados para atender os interesses dos grupos mais ricos do México, né? E para além disso, ele vai criar vai criar os rurales, né? Os rurales são uma espécie de polícia rural que basicamente tem como finalidade, né, reprimir os movimentos que aparecessem no campo, né? Os movimentos dos indígenas e camponeses que questionavam essa miséria, que questionavam essas desigualdades sociais, né? Então, basicamente, esse exército vai ser criado para proteger os interesses dos grandes proprietários rurais. Havia, desde o momento que o México se tornou independente, havia uma disputa, né, entre liberais e republicanos. O candidato que desejava, né, assumir a presidência do México, né, em 1910 era o Francisco Madero. O Francisco Madero era um liberal e estava muito mais atento às lutas populares do que necessariamente às lutas dos grupos mais ricos. Infelizmente, na eleição de 1910, o Francisco Madero ele vai ser preso, né, pelo Porfírio Díaz, não podendo concorrer à eleição, e vai ser libertado após o processo eleitoral. Então, o que é que acontece? É aí que se dá o início da Revolução.
Basicamente, o Francisco Madeiro ele vai para os Estados Unidos e lá ele escreve um texto chamado Plano de San Luis Potosí. Esse documento basicamente ele pedia que os mexicanos se unissem para lutar contra a ditadura de Porfírio Dias. Então, em 20 de novembro de 1910, os exércitos de Emílio Zapata, Pascoal Orozco e Flores Magón, exércitos que foram formados a partir desse documento, que permitiu a união entre esses grupos mais pobres e populares no México, vai fazer com que comece a haver levantes armados. Então aqui em cima você tem o Flores Magón, de chapéu você tem o Emílio Zapata, mais abaixo você tem o Pascoal Orozco e acima o Flores Magón. Então foram esses três sujeitos que basicamente se tornaram a principal liderança da Revolução Mexicana. O Francisco Madeiro basicamente ele consegue, por causa das pressões dos exércitos desses três sujeitos que eu acabei de falar, ele consegue assumir o cargo de presidente após uma eleição. No entanto, Madeiro ele não consegue construir as reformas principais que o México precisava, principalmente a reforma relacionada à reforma agrária, a redistribuição das terras entre as populações mais pobres. Então, como ele não consegue atender a essas necessidades, então Zapata e Orozco basicamente vão tentar utilizar os seus exércitos para pressionar Madeiro. Madeiro ele vai reprimir esse movimento com muita violência. Então ele criticava isso no governo do Porfírio, que era o seu anterior, que era um ditador, mas quando chegou o momento de atender às necessidades dos populares que o colocaram no poder, ele acaba utilizando a violência para poder reprimir esses grupos. Então, em virtude disso, nesse momento de impasse, um sujeito chamado Victoriano Huerta, ele era um porfirista, ou seja, ele apoiava o regime do Porfírio Dias. Então ele vai depor o Madeiro e vai fuzilar ele. Esse é um momento interessante, porque é interessante perceber como a Revolução Mexicana ela é marcada por vários momentos e como ela tem que lutar não apenas contra os grupos mais ricos desse lugar, mas ela também tem que lutar contra aqueles que continuavam a apoiar a ditadura no México. Então, basicamente, em 1914, os exércitos de Zapata e Pancho Villa, que era um outro líder, vão derrubar o Huerta, acabando com o porfirismo no México. Ou seja, eles acabam com essa ideia de que as ideias de Porfírio é que deveriam serem mantidas. As ideias de entrada do capital internacional, as ideias de repressão para os opositores, essas ideias. E aí a gente chega ao ponto de perceber que a Revolução Mexicana ela conseguiu algumas reformas, mas não reformas tão profundas. Em 1917, o Congresso Nacional, pressionado pelo exército zapatista, ou seja, os exércitos de Zapata, o Congresso era basicamente formado por esses grupos mais ricos que eu falei. Eles basicamente ficavam se blindando, se protegendo através da construção de leis e da construção do aparato de Estado para protegê-los. Então, Zapata vai pressionar o Congresso, ao ponto que em 1917 o Congresso vai construir uma nova Constituição, basicamente em que você tem uma legislação trabalhista para melhorar a situação de vida dos trabalhadores mexicanos e a distribuição das terras. Esperava-se, desse movimento que, por exemplo, os setores mais populares conseguissem assumir o poder, mas infelizmente esses setores não conseguem. E aí eles têm que acabar lidando com aquelas decisões que são tomadas pelos grupos mais favorecidos, pelos grupos mais abastados do México. Então, em 1920, Zapata morre em 1919, em luta com o seu exército. Basicamente, ele morre sem deixar de apoiar a causa indígena. A causa indígena era a causa mais forte para ele.
tanto a causa indígena quanto a causa das terras. Então, basicamente em 1920 o exército zapatista se rende e você vai ter uma série de disputas políticas no México para tentar reequilibrar essa balança entre os grupos mais populares e os grupos mais ricos. Até hoje os símbolos do exército zapatista, né, do EUZLN, né, Exército Zapatista de Libertação Nacional, basicamente é utilizado até hoje quando você tem lutas populares que reivindicam, né, a melhoria da condição de vida dos povos mexicanos. Então, o exército desapareceu no sentido de que Zapata, né, no sentido de que ele se rende, no entanto, os seus símbolos de luta, principalmente, continuam até hoje mobilizando as pessoas no México. Então, vamos às atividades.